Bom, gente, olha só, um idoso brutalmente assassinado. Um crime que pode ter sido cometido por grana, mais um por grana. Seu Luiz tinha 72 anos, trabalhava com reciclagem, se relacionou com uma jovem de 20 anos. Ela ajudava o idoso a realizar transferências bancárias e mexer no aplicativo de banco. Você sabe que isso é comum, né? A pessoa com mais idade tem uma dificuldade maior de mexer com tecnologia. Só que o relacionamento acabou, mas a Daiane continuou auxiliando, entre aspas, o seu Luiz. As contas bancárias do idoso foram limpas, passaram a mão. E, infelizmente, este homem aqui foi encontrado morto dentro do carro. Depois disso, a Daiane denunciou a mãe, padrasto, irmã e o primo pela morte. Você pensa numa família do mal. Olha só. Seu Luiz tinha 72 anos, 7 filhos, 13 netos e uma história de batalhas. Ensinou a gente a ser honesto, a trabalhar desde cedo. Todo mundo trabalha desde muito cedo. Eles não poderiam ter feito isso. Foi encontrado morto em uma região de mata, vítima de um assassino cruel. Mas quem iria querer fazer mal ao idoso? A família só consegue enxergar uma hipótese. E eu sempre falava, o que você acha que uma menina de 20 anos quer com um senhor de 70 anos? Então era uma coisa que eu sempre falava para ele. Só que ele, infelizmente, ele deve ter se apaixonado, deve ter gostado dela e acabou acontecendo essa situação. Seu Luiz teve envolvimento amoroso com uma jovem de 20 anos, que tinha acesso às informações bancárias dele. Ela começou a ajudar o meu pai a fazer transferência, Pix, pagamento de contas. E aí provavelmente foi onde surgiu a oportunidade de ver saldo bancário, movimentações bancárias do meu pai. Acompanhada do atual marido, essa jovem apontou a própria mãe e outras pessoas muito próximas como os autores do homicídio. Foi os 4, foi o Wilson, a dona Paula, a filha dele e o primo dela, os netos dela. Todos os supostos autores do crime sumiram. No momento ninguém tá podendo viajar, vou logo jogar real pra você. Fiz uma cara, tive que sair daí, tá ligado, cara? A ex-namorada da vítima estaria falando a verdade? Ou teria também envolvimento no assassinato brutal? A gente está procurando pela Daiane, funcionária de vocês, ela está? É o que a polícia agora tenta descobrir. Ele tinha bastante dinheiro em espécie por conta desse ferro velho, já que os pagamentos para os catadores costumavam ser em dinheiro, em espécie. Então, cerca de R$3.000 até R$6.000 ele mantinha em casa diariamente para fazer esses pagamentos. Aqui a gente entra no depósito, onde o seu Luiz fazia esse trabalho para sustentar a família, um trabalho muito digno, de muito suor e que a família, inclusive, aprendeu a fazer também. Bom, em 2020, para complementar a renda, seu Luiz decidiu alugar esta casa ao lado da dele, que fica no mesmo terreno, para uma família. Uma jovem de 20 anos, a mãe e o padrasto dela. Aos poucos, essa moça de 20 anos se tornou a funcionária do seu Luiz na casa. Ela ajudava nos afazeres da casa, nos afazeres aqui do ferro velho. E essa relação profissional, com o tempo, com a intimidade, se tornou uma relação amorosa. Aos poucos, essa moça foi se inteirando cada vez mais das informações bancárias do então namorado, porque ela o ajudava a usar o aplicativo bancário no celular, que seu Luiz não sabia mexer. A gente percebe que ele tinha um desprendimento sobre as informações das transações, porque olha só, ele largava os extratos, por exemplo, em meio à sucata. E foi assim que essa jovem de 20 anos soube, inclusive, que o seu Luiz tinha cerca de R$300.000 em conta. Eu acredito que foi uma dos motivos que levou à morte do meu pai. Eles acharam, né, que meu pai tinha dinheiro e eles poderiam suprir a vida deles com esse dinheiro que meu pai tinha em conta. Depois de um tempo, o namoro acabou, mas o contato e as ajudas financeiras não. O pai ele foi assassinado de uma forma cruel por uma família que ele conhecia, que ele ajudava.
a gente sabe como filho que até em mantimento ele ajudava essa família. Você acha que ela pode ter se aproximado dele por interesse? Eu acredito que sim. No dia do crime, seu Luiz fez programações simples com um dos filhos, último a vê-lo com vida. Ele tinha o hábito de, todo sábado, fazer umas comprinhas. Ia no supermercado, comprava frutas, coisinhas do dia a dia. Nesse dia eu estava de folga, eu fui com ele e eu senti ele muito cabisbaixo, ele não quis dirigir o carro, ele pediu para me dirigir. 2 dias depois, familiares passaram a se preocupar com o sumiço do seu Luiz, até receberem uma ligação da delegacia. O meu irmão recebe uma ligação do DEIC, falando que tinha um carro e um corpo estacionado, parado na estrada de mato lá, na proximidade. Daí a gente já entrou em desespero, a gente já imaginou que fosse ele já. O corpo do seu Luiz foi encontrado bem aqui, ó, nessa área de vegetação seca, beirando a estrada de terra, a cerca de 5 quilômetros da cidade, longe da civilização, num local muito afastado, de vegetação, sem testemunhas ou câmeras, com sinais de violência e com sinais de ferimentos por faca. O carro do seu Luiz estava estacionado aqui do outro lado da estradinha, bem aqui, com as 2 portas do lado de fora abertas. No banco de trás havia vestígios de sangue, então possivelmente ele foi morto em outro lugar e trazido para cá para que o corpo fosse abandonado. De acordo com o boletim de ocorrência, digitais foram colhidas pelos peritos na parte externa do carro. A chave do veículo foi encontrada por um dos filhos. Do preto. Os R$3.000 que seu Luiz tinha no bolso foram roubados. E o gerente do banco teria dito aos filhos que transações foram feitas após a morte dele. Os valores só serão revelados após a quebra do sigilo bancário. Apesar dos indícios de latrocínio, que é quando há morte durante um assalto, as investigações seguem a hipótese de homicídio planejado. Isso porque a ex-namorada da vítima, acompanhada do atual marido, fez uma denúncia na delegacia, na qual incrimina a própria mãe, o padrasto, a irmã e um primo. Foi uns 4. Foi o Wilson, a dona Paula, a filha dele e o primo dela, os netos dela. Ana Paula, a mãe, Wilson, o padrasto, e os outros 2 suspeitos não foram mais vistos. E do esconderijo teriam enviado áudios para parentes. No momento ninguém tá podendo viajar, vou logo jogar real pra você. Ninguém tá podendo viajar, entendeu? Ninguém tá podendo sair da onde a gente tá. A gente tá guardado, entendeu? A gente tá no sítio, a gente tá no meio do mato. Aonde eu tô aqui, eu subi, mano. Eu vou pra você, eu subi num lugar aqui pra poder pegar a rede do meu celular. Mas, meu, fique em paz, o Nona tá bem, nós estamos todo mundo bem. Assim que for possível, a gente vai conseguir entrar em contato, a gente vai agilizar as coisas. Mas por enquanto a gente não pode ficar viajando, ninguém pode sair daqui, um tem que ficar junto com o outro. Entendeu? Eu não vou deixar o Nona se arriscar, eu não vou. Wilson parece confessar participação no assassinato. Leva a mão não aí, tá ligado? E ela o cara tem que avisar dela vocês aí. Fiz uma cara, tem que sair daí, tá ligado, cara? Acabei de comer minha família, minha neta, minha vida. Fomos até o mercado onde trabalha a filha de Ana Paula, Daiane. Mas ela não apareceu mais por aqui. A gente está procurando pela Daiane, funcionária de vocês. Ela está? Mas ela pediu um afastamento, avisou? A família do seu Luiz tem convivido com o medo. Eles fizeram movimentação bancária, eles fizeram Pix. Enquanto meu pai estava sendo velado, eles estavam dentro do bairro, andando dentro do bairro. Enquanto eles estão soltos, vocês estão com medo? Sim, nós estamos com medo. Acabou, destruiu, desestruturou toda a nossa família. Tudo não vai ser mais igual era antes. Normal não vai ser mais.
já perdeu o nosso principal, nosso, que a gente falava, nosso capitão. Já perdeu. Então, pelo menos para a gente seguir a vida, né? Que eles sejam pegos e sejam presos. É isso que a gente espera, para a gente poder pelo menos seguir nossa vida, né? Vocês observem o seguinte, quem trabalha com comunicação tem que ser responsável. Por isso que muitas vezes nós colocamos suspeitos, mesmo que eventualmente nós achemos que nem se trata de um suspeito, se o cara cometeu o crime, mas nós temos que tomar cuidado, porque se a pessoa depois é inocentada. Agora para pensar comigo. Se essas pessoas não tiverem envolvimento com esse crime, por que razão elas deram no pinote? Por que razão elas estão desaparecidas? Não faz sentido. Normalmente, quando essas pessoas fogem, é porque sim, tem envolvimento com o crime. Tem envolvimento com o crime. Porque senão, seriam os primeiros a irem à delegacia e dizer, pera lá, vocês estão sendo injustos comigo, eu não tenho... E explicar o que aconteceu, Quando a pessoa não tem o que explicar, ela vaza. Aí tem, viu? Aí tem. Bom, vamos dar